Padre Pio de Pietrelcina viveu intensamente o mistério de Cristo desde a encarnação até a paixão. Para ele, a véspera de Natal não era mero pré-anúncio de festa, mas um tempo litúrgico privilegiado em que a Igreja, juntamente com o céu, aguarda com vigilância, silêncio e confiança o nascimento do Salvador. Este santo capuchinho, que carregou os estigmas de Cristo por mais de 50 anos, compreendia profundamente o significado espiritual desta noite sagrada. Sua experiência mística e seu íntimo conhecimento dos perigos espirituais fazem dele um guia seguro para todos nós que desejamos viver o Natal de maneira autêntica e profunda. Assim como a Virgem Maria se preparou em silêncio e adoração, o cristão também é chamado a uma atitude interior que favoreça a graça. Padre Pio advertia que existem comportamentos aparentemente comuns que bloqueiam a ação de Deus, dispersam a atenção espiritual e enfraquecem a disposição de fé. Em suas direções espirituais às suas filhas espirituais, ele constantemente enfatizava a necessidade de vigilância interior e de preparação adequada para os grandes momentos litúrgicos. O Natal não é uma exceção, mas um dos momentos mais decisivos do ano litúrgico, onde a alma deve estar completamente aberta à graça. Aqui estão 5 coisas que você nunca deve fazer na véspera de Natal, segundo o espírito católico que Padre Pio vivia e transmitia, atitudes que fecham o coração para a graça se não forem abandonadas. Estas advertências não são superstições ou medos infundados, mas sim ensinamentos profundos baseados na teologia católica e na experiência mística de um santo que conhecia intimamente os caminhos de Deus e as armadilhas do inimigo. Cada uma dessas atitudes representa um bloqueio real à ação transformadora da graça divina que o Natal quer operar em nossas almas. O conhecimento destes perigos espirituais não deve gerar ansiedade, mas sim vigilância amorosa. Padre Pio nunca ensinava o medo, mas o amor. Ele queria que seus filhos espirituais compreendessem que certas atitudes interiores impedem que a alma experimente plenamente a alegria, a paz e a transformação que o nascimento de Jesus quer trazer. Vamos agora explorar cada uma destas 5 atitudes prejudiciais, compreendendo não apenas o que evitar, mas principalmente como abrir o coração para receber tudo o que Deus deseja nos dar nesta noite santa. Nunca afastar-se de Deus por distrair-se com excesso de festividades. Padre Pio ensinava constantemente que o Natal começa no coração, não apenas na festa exterior. Ele viveu numa época em que as festas já começavam a perder seu sentido profundo e advertia seus filhos espirituais contra uma celebração vazia. Em suas cartas e direções espirituais, repetidamente alertava que o excesso de barulho, os compromissos apenas sociais, a pressa e a preocupação com presentes, e a centralidade da comida e do consumo se tornam o centro da noite, fazendo com que o menino Jesus fique em segundo plano, ou seja, completamente esquecido. Esta é a primeira e talvez a mais sutil armadilha da véspera natalina. O perigo espiritual desta distração é gravíssimo porque a alma se dispersa e perde a atenção contemplativa que o Natal exige. Como ensina o Salmo 46, versículo 11, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A alma que está mergulhada em atividades exteriores, mesmo que sejam festividades natalinas, não consegue aquietar-se para ouvir a voz de Deus. Em vez de preparar o coração para Deus, ela prepara distrações. Padre Pio dizia às suas filhas espirituais que a alma precisa de silêncio interior para perceber as moções divinas, e que este silêncio se torna impossível quando há uma tempestade de atividades exteriores ocupando toda a atenção. Maria escolheu a melhor parte, como nos ensina o Evangelho de Lucas no capítulo 10, versículos 41 a 42. Ela permanecia aos pés de Jesus em silêncio, enquanto Marta se ocupava com muitas coisas. Padre Pio frequentemente meditava sobre este episódio e aplicava-o aos cristãos modernos. Nós também devemos escolher a presença de Deus antes de qualquer atividade humana. Na véspera de Natal, isto significa que todas as preparações, por mais bonitas e tradicionais que sejam, devem estar subordinadas à preparação interior da alma.
O Catecismo da Igreja Católica, nos números 226 e seguintes, nos lembra que a primeira educação que devemos dar e receber é a educação na fé, e isto se aplica especialmente aos momentos litúrgicos fundamentais. Padre Pio vivia isto de maneira radical. Testemunhas contam que mesmo nas festividades do convento, ele mantinha uma profunda atenção interior. Seu corpo podia estar presente nas celebrações comunitárias, mas sua alma estava constantemente voltada para Deus. Ele ensinava que esta não é uma atitude de distanciamento das pessoas ou de desprezo pelas celebrações legítimas, mas sim uma hierarquia de valores. Primeiro Deus, sempre. Depois, as celebrações ganham seu verdadeiro significado quando são expressão da alegria interior que Deus colocou no coração. A festa exterior sem a presença interior de Deus é vazia, barulhenta e, no fim, deixa a alma mais triste e vazia do que antes. Não confundir tradição popular com vida de graça. Padre Pio tinha profundo respeito pelas tradições, especialmente as tradições do povo simples de onde ele vinha. Pietrelcina, sua cidade natal, era rica em tradições natalinas, e o jovem Francesco Forgione, antes de se tornar Padre Pio, participava delas com alegria. No entanto, ao amadurecer espiritualmente e receber suas experiências místicas profundas, ele compreendeu um perigo sutil que muitos católicos enfrentam. Padre Pio alertava para o perigo de reduzir o Natal a tradições superficiais, às decorações, festas, músicas e costumes familiares, sem acolher o mistério espiritual que estas tradições deveriam expressar e celebrar. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 525 e 526, explica o verdadeiro mistério do Natal. Não há mal algum nas tradições culturais, mas quando elas substituem a oração, quando substituem a adoração, quando o Natal litúrgico vira apenas uma festa social, a alma perde a dimensão sobrenatural da solenidade. Padre Pio via isto acontecer e sofria profundamente. Ele dizia que muitos cristãos celebram o Natal como os pagãos celebram suas festas, com alegria exterior, mas sem transformação interior. O presépio pode estar montado na casa, mas o coração continua fechado para Jesus. As músicas natalinas podem estar tocando, mas a alma não está em sintonia com os anjos que cantam glória a Deus nas alturas. O verdadeiro significado do Natal, como Maria viveu, é dizer: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, conforme Lucas capítulo 1, versículo 38. Esta é a atitude de entrega total ao plano de Deus. Maria não apenas participou de tradições judaicas de seu tempo, ela as viveu com profundidade espiritual. Cada gesto ritual tinha significado interior para ela. Da mesma forma, Padre Pio ensinava que nossas tradições natalinas devem ser expressão de uma realidade interior. O presépio que montamos deve lembrar-nos de montar um presépio no coração. A árvore de Natal deve simbolizar a árvore da vida, a cruz onde Jesus morreu por nós. Cada presente que damos deve lembrar-nos do maior presente que Deus nos deu, seu próprio Filho. Santa Teresa de Ávila, a quem Padre Pio tinha grande devoção, ensina no caminho de perfeição que a vida espiritual não consiste em práticas exteriores, mas em dispor o coração para que Deus possa trabalhar nele. Padre Pio aplicava isto diretamente à questão das tradições. Ele dizia às suas filhas espirituais que deveriam examinar suas práticas religiosas e tradições. Pergunte-se, dizia ele, você faz isto porque todo mundo faz, porque é costume, ou porque isto te aproxima de Deus? Se a resposta for apenas costume, então há o perigo de que aquela prática se torne um obstáculo ao invés de uma ajuda. O verdadeiro espírito natalino é aquele que transforma o coração, não o que apenas decora a casa. Nunca entrar na noite sem rezar com gratidão. Padre Pio enfatizava sempre a oração de ação de graças. Esta era uma de suas maiores insistências com seus filhos espirituais. Ele dizia que falar com Deus antes de qualquer comemoração é abrir a porta da alma à graça. Em suas direções espirituais, frequentemente perguntava às pessoas: você agradeceu a Deus hoje?
E não se contentava com respostas vagas. Queria saber se havia uma gratidão real, concreta, por bênçãos específicas. A véspera de Natal, sendo um momento tão importante do ano litúrgico, exige de maneira especial esta atitude de gratidão. Ignorar essa oração de gratidão na véspera de Natal é começar o Natal com o coração vazio, é deixar de reconhecer os dons de Deus, é perder o primeiro encontro do dia com o Senhor. Como nos ensina 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão sincera é um ato espiritual que atrai a presença de Deus e prepara a alma para a festa litúrgica do nascimento de Jesus. Padre Pio vivia isto de maneira intensa. Testemunhas contam que ele passava horas em oração de gratidão, especialmente nos momentos litúrgicos importantes. Mesmo no meio de seus sofrimentos terríveis, ele sempre encontrava motivos para agradecer a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 237, nos ensina que a gratidão marca a oração da Igreja na celebração da Eucaristia. Eucaristia significa exatamente ação de graças. Toda a vida cristã deve ser eucarística, ou seja, uma constante ação de graças. O Salmo 95, versículos 1 e 2, nos convida: cantemos ao Senhor com júbilo, saudemos com louvores a rocha da nossa salvação. Vamos à sua presença com ações de graças. Esta atitude de gratidão deve permear especialmente a véspera de Natal, quando nos preparamos para celebrar o maior dom que Deus já nos deu, o nascimento de seu Filho. Padre Pio ensinava uma prática concreta para seus filhos espirituais. Ele dizia que antes de qualquer celebração natalina, mesmo antes de começar os preparativos da ceia, a pessoa deveria se retirar alguns minutos em silêncio e fazer uma oração de gratidão a Deus. Agradecer pelo ano que passou, pelas graças recebidas, pela proteção divina, pela fé que se tem, pela família, pela Igreja e, acima de tudo, agradecer por Jesus Cristo. Ele dizia que esta oração de gratidão tem o poder de transformar completamente a experiência do Natal. A alma que começa agradecendo está numa disposição completamente diferente daquela que simplesmente se joga nas festividades sem este momento de recolhimento agradecido. Não permitir que a ansiedade e as preocupações dominem seu coração. Padre Pio compreendia profundamente o coração humano porque ele próprio sofreu terrivelmente. Suas cartas revelam momentos de grande angústia, especialmente nos anos de provações com seus superiores e com o Santo Ofício. No entanto, ele nunca permitiu que a ansiedade dominasse seu coração. Ele dizia que a ansiedade afasta a alma da presença de Deus e enfraquece a fé. Esta era uma de suas orientações mais frequentes às almas que dirigia. Quando alguém vinha até ele carregado de preocupações, ele ouvia com paciência, mas sempre terminava dizendo: confia em Deus. Abandona-te à providência. Na véspera de Natal, muitos ficam preocupados com o futuro, tensos com problemas familiares, aflitos por dificuldades econômicas, inseguros diante do novo ano que se aproxima. Padre Pio reconhecia que esses sentimentos são reais e que as dificuldades da vida não desaparecem no Natal. Mas ele insistia que esses sentimentos não podem dominar o coração. Jesus veio para trazer paz, e a ansiedade é o contrário da paz. Como nos ensina o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27, não andeis ansiosos pela vossa vida. O coração que está preocupado demais, apegado às coisas humanas, torna-se menos receptivo à graça que o Natal quer trazer. O Salmo 42, versículos 2 e 3, expressa a sede de Deus que a alma deve ter. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Padre Pio ensinava que esta deve ser a única ansiedade legítima do cristão. A ansiedade por Deus, a sede de sua presença. Todas as outras ansiedades devem ser depositadas nas mãos da providência divina. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2734, nos lembra que a oração de súplica deve ser acompanhada de confiança filial, pois Deus sabe do que necessitamos
antes mesmo que lhe peçamos. Padre Pio vivia uma confiança heróica na providência. Mesmo quando o convento estava sem recursos, quando não havia dinheiro para o pão, ele confiava. Mesmo quando estava sob investigação e sofria terrivelmente com as acusações, ele confiava. Ele ensinava às suas filhas espirituais que a ansiedade é falta de fé. É dizer para Deus: você não é capaz de cuidar de mim. A véspera de Natal é um momento para renovar esta confiança. Deus, que nos deu seu próprio Filho, certamente cuidará de todas as nossas necessidades. Esta confiança não é ingenuidade, mas fé madura que reconhece a soberania e o amor de Deus. Nunca recusar o sacramento da reconciliação se ele estiver ao alcance. Uma das advertências mais fortes que Padre Pio fazia aos seus filhos espirituais era não adiar a confissão. Ele próprio era confessor extraordinário e passava até 19 horas por dia no confessionário. Ele dizia que a alma que tarda em buscar a misericórdia de Deus torna-se espiritualmente fraca e vulnerável. Suas orientações sobre a confissão eram diretas e sem concessões. Ele não aceitava desculpas para adiar este sacramento. Dizia que o demônio sempre encontra 1000 razões para que a pessoa adie a confissão, porque sabe que este sacramento destrói seu poder sobre a alma. A véspera de Natal é um momento privilegiado para a reconciliação, porque a graça do Natal toca profundamente o coração, porque a Igreja lembra o amor de Deus que se faz próximo, porque a alma se encontra mais dócil à conversão. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23, registra o momento em que Jesus instituiu este sacramento. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1468 a 1470, explica a profundidade e a necessidade deste sacramento para a vida espiritual do cristão. Recusar este sacramento por preguiça, medo ou indiferença é fechar a porta da alma no momento em que Deus bate. Padre Pio usava imagens fortes para explicar isto. Ele dizia que é como se alguém estivesse morrendo de fome e de sede no deserto, e quando finalmente encontra água e alimento, recusa porque está com preguiça de comer ou beber. Santa Faustina Kowalska, cuja devoção à Divina Misericórdia Padre Pio aprovava, escreve no seu diário número 1485 que Jesus deseja derramar oceanos de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da misericórdia. Mas muitas almas não querem receber estas graças porque têm medo ou vergonha. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a fazer uma boa preparação para a confissão na véspera de Natal. Não uma confissão apressada, mas um verdadeiro exame de consciência. Olhar para o ano que passou com honestidade. Reconhecer as falhas, os pecados, as negligências. E então, com coração contrito e humilde, ir ao encontro da misericórdia de Deus no sacramento. Ele prometia que a alma que faz isto experimenta uma paz e uma alegria incomparáveis no Natal. É como se o coração ficasse limpo para receber o menino Jesus. Todas as barreiras caem, e a graça pode fluir livremente. Esta é a preparação mais importante para o Natal, muito mais importante do que todas as preparações exteriores. O que essas atitudes espiritualmente bloqueiam? Padre Pio ensinava que certas atitudes interiores bloqueiam a graça e impedem que a alma perceba a ação de Deus. Em suas direções espirituais, ele era muito claro sobre isto. Não é que Deus retire a graça, explicava ele, mas é a alma que se fecha para ela. É como fechar as janelas de uma casa quando o sol está brilhando lá fora. O sol continua brilhando, mas dentro da casa fica escuro. As 5 atitudes que mencionamos funcionam exatamente assim. Elas fecham as janelas da alma para a luz de Deus. Quando a alma se distrai demais com festividades exteriores, quando confunde celebração litúrgica com festa secular, quando abandona a oração agradecida, quando se deixa dominar pela ansiedade, quando evita a reconciliação, ela perde o senso da presença de Deus em sua vida. Como nos ensina Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a alma que está bloqueada por essas atitudes não consegue perceber esta ação de Deus.
Ela olha para sua vida e vê apenas problemas, dificuldades, motivos para a ansiedade. A alegria profunda do Natal se perde. Lucas capítulo 2, versículo 19, nos mostra Maria conservando todas estas coisas e meditando-as no coração. A verdadeira alegria natalina não está no barulho das festas, mas no silêncio contemplativo do coração que acolhe Jesus. Padre Pio vivia esta alegria profunda, mesmo no meio de sofrimentos terríveis. Testemunhas contam que nos últimos anos de sua vida, quando a dor dos estigmas era quase insuportável, ainda assim, havia uma paz e uma alegria em seu olhar que não podiam vir senão de Deus. Esta é a alegria que estas 5 atitudes bloqueiam quando dominam o coração. A paz interior prometida por Cristo e a capacidade de acolher as graças que Deus quer derramar também ficam bloqueadas. O Salmo 37, versículo 4 nos diz: Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja teu coração. Mas como se deleitar no Senhor quando o coração está cheio de distrações, confusões, ingratidão, ansiedade e pecado não confessado? Padre Pio explicava que o Natal não é um feriado, é Mysterium Salutis, o mistério da salvação. Quando a alma está bloqueada por essas atitudes, ela perde este sentido profundo, e o Natal se torna apenas mais um dia de festa vazio de significado espiritual. O que acontece quando você evita estas 5 coisas? Padre Pio nunca prometia soluções fáceis, mas garantia que a graça acompanha quem busca a Deus com sinceridade. Ele viveu isto pessoalmente. Suas experiências místicas mais profundas aconteceram exatamente porque ele evitava essas atitudes que bloqueiam a graça. Ele mantinha seu coração livre de distrações desnecessárias. Compreendia a diferença entre tradição e vida de graça. Vivia em constante atitude de gratidão. Confiava totalmente na providência, mesmo nas horas mais escuras. E buscava o sacramento da reconciliação com frequência e devoção. Se você evitar essas 5 atitudes que fecham o coração, a dispersão por distração, a confusão entre tradição e graça, a falta de oração de gratidão, a ansiedade dominadora e o adiamento da confissão, então ocorre na alma um recolhimento espiritual profundo. A alma encontra seu centro em Deus. Mesmo no meio do barulho exterior, há um silêncio interior onde Deus pode falar. Este recolhimento não é isolamento ou fuga da realidade, mas sim uma presença mais autêntica, porque está fundamentada em Deus. Padre Pio era capaz de estar no meio de multidões e ainda assim manter este recolhimento interior. A paz profunda vem, mesmo no silêncio. Como nos ensina Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta paz não depende das circunstâncias exteriores. Padre Pio tinha paz, mesmo quando estava sendo acusado injustamente, mesmo quando sofria dores terríveis, mesmo quando estava sob restrições severas de seus superiores. Esta paz vem de Deus e nada pode tirá-la quando a alma está em estado de graça e aberta à presença divina. Desenvolve-se também a capacidade de adoração verdadeira. O Salmo 23 nos mostra o Senhor como pastor que guia a alma por caminhos de justiça. A adoração verdadeira não é apenas um ato externo, mas uma atitude interior de reconhecimento da majestade e do amor de Deus. Padre Pio passava horas em adoração ao Santíssimo Sacramento. Esta capacidade de adorar se desenvolve na alma que está livre dos bloqueios espirituais. Há também um discernimento apurado de Deus atuando na vida. A pessoa começa a reconhecer a mão de Deus nos acontecimentos, mesmo nos pequenos detalhes. E vem um fortalecimento da fé para o novo ano que se aproxima. O Catecismo no número 1024 nos lembra que a vida eterna consiste em ver a Deus face a face, e que já nesta vida podemos ter antecipações desta visão beatífica quando vivemos em estado de graça. A preparação interior para o verdadeiro Natal. Padre Pio ensinava que a preparação exterior para o Natal é importante, mas secundária em relação à preparação interior. As decorações da casa, a árvore de Natal, o presépio, a preparação da ceia,
Tudo isto tem seu valor quando expressa uma realidade interior. Mas se a alma não está preparada, todas estas coisas exteriores são vazias. Em suas cartas e orientações espirituais, Padre Pio frequentemente falava sobre a necessidade de preparar o coração como um presépio vivo onde Jesus possa nascer. Esta preparação interior começa com o silêncio. A alma precisa fazer silêncio interior para ouvir a voz de Deus. Padre Pio praticava longos períodos de silêncio, mesmo quando não estava em oração formal. Ele mantinha uma atenção interior constante a Deus. Este silêncio não é apenas ausência de ruído, mas presença de Deus. É no silêncio que a alma consegue discernir o que realmente importa e o que é apenas distração. É no silêncio que nascem os propósitos verdadeiros de conversão e crescimento espiritual. A preparação também inclui a prática da humildade. Padre Pio era profundamente humilde apesar de todos os dons extraordinários que recebeu de Deus. Ele se considerava o maior dos pecadores e o último dos religiosos. Esta humildade não era falsa modéstia, mas reconhecimento verdadeiro de sua condição de criatura diante do Criador. A humildade é essencial para receber a graça do Natal, porque foi na humildade que Deus veio até nós. Ele nasceu numa manjedoura, não num palácio. Ele se fez pequeno para que pudéssemos nos aproximar dele. A alma orgulhosa não consegue acolher este mistério. A caridade também é parte fundamental da preparação. Padre Pio tinha um amor imenso pelas almas. Ele sofria pelos pecadores, rezava por horas pelos seus filhos espirituais, fundou a Casa Alívio do Sofrimento para cuidar dos doentes. Ele ensinava que não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo. A véspera de Natal é um momento para examinar como está nossa caridade. Há reconciliações que precisam ser feitas. Há perdões que precisam ser dados. Há gestos concretos de amor que precisam ser realizados. A alma que se prepara verdadeiramente para o Natal é aquela que abre o coração não apenas para Deus, mas também para os irmãos. Conclusão e chamado à conversão. Padre Pio jamais ensinaria que a alma deve temer datas. Ele ensinaria que a alma deve amar as datas litúrgicas, porque elas nos aproximam de Deus. A véspera de Natal é uma porta para o mistério maior, Deus conosco, o Emanuel. Em suas últimas palavras às suas filhas espirituais, Padre Pio sempre enfatizava a necessidade de viver na presença de Deus. Ele dizia que a vida cristã não é uma série de práticas exteriores, mas uma união constante com Cristo. O Natal é um momento privilegiado para renovar e aprofundar esta união. Ao evitar essas 5 atitudes espiritualmente prejudiciais que mencionamos ao longo deste ensinamento, você não está ganhando superstição ou seguindo rituais mágicos. Você está preparando o coração para acolher a graça, a paz, a misericórdia e a proteção que só Cristo pode dar. Padre Pio viveu isto de maneira heróica. Sua vida inteira foi uma preparação constante para acolher Jesus. Cada dia era um Natal interior onde ele renovava sua entrega total a Deus. Esta é a atitude que ele quer transmitir para todos nós. O Natal não é apenas um momento da história, um evento que aconteceu há 2000 anos e que recordamos anualmente. É um convite diário à presença de Deus. Padre Pio ensinava que Jesus quer nascer todos os dias no coração de cada pessoa. Cada Eucaristia é um novo Natal onde Cristo se faz presente. Cada momento de oração é uma oportunidade para acolher Jesus novamente. A véspera de Natal simplesmente intensifica e celebra de maneira especial esta realidade que deve ser constante na vida cristã. O chamado de Padre Pio para todos nós é um chamado à santidade. Ele não reservava este chamado apenas para religiosos ou pessoas especiais. Ele acreditava profundamente que todos são chamados à santidade, cada um no seu estado de vida. A véspera de Natal é um momento para responder a este chamado de maneira renovada. É hora de dizer sim a Deus como Maria disse. É hora de abrir completamente o coração para que Jesus possa nascer ali. É hora de abandonar tudo o que impede esta união com Deus. Senhor, faz de mim um lugar de silêncio, paz e misericórdia para Ti. Esta oração resume tudo o que Padre Pio ensinava sobre a preparação para o Natal
e para toda a vida cristã. O silêncio é necessário para ouvir Deus. A paz é o dom que Jesus veio trazer e que o mundo não pode dar. A misericórdia é a característica fundamental de Deus que se revela plenamente no Natal. Quando a alma se torna este lugar de silêncio, paz e misericórdia, então Jesus pode verdadeiramente nascer ali e transformar tudo. Referências oficiais detalhadas. Todas as orientações apresentadas neste ensinamento estão fundamentadas na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica e na espiritualidade autêntica da Igreja. O Salmo 46, versículo 11 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, fundamentando o valor do silêncio espiritual que Padre Pio tanto enfatizava. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, apresenta o episódio de Marta e Maria, onde Jesus elogia Maria por ter escolhido a melhor parte, justificando a prioridade da oração sobre as distrações. O Salmo 95, versículos 1 e 2, encoraja a ação de graças. Vinde, cantemos ao Senhor, elemento essencial da preparação natalina segundo Padre Pio. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27, ensina: não andeis ansiosos pela vossa vida, fundamentando o abandono da ansiedade em Deus. João capítulo 20, versículos 22 e 23, registra a instituição da confissão por Jesus, base bíblica do sacramento da reconciliação, que Padre Pio considerava absolutamente essencial. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 525 e 526, explica o mistério do Natal, seu significado litúrgico e salvífico. O número 2163 ensina sobre o coração como lugar de oração, fundamentando o recolhimento interior. O número 237 define a ação de graças como virtude fundamental da oração cristã. Os números 1451 a 1470 fundamentam o sacramento da reconciliação e sua importância para a vida espiritual. O número 2734 trata da ansiedade e da confiança em Deus, concordando com o ensino de Jesus sobre a providência divina. A espiritualidade de Padre Pio está documentada em testemunhos autênticos e orientações de vida interior e combate espiritual, enfatizando oração, sacrifício, humildade e confiança em Deus. Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Teresa de Ávila, cujos ensinamentos Padre Pio conhecia e aprovava, ensina o valor do silêncio, do recolhimento e da oração para a vida cristã. Todos estes ensinamentos convergem para mostrar que a preparação adequada para o Natal exige uma transformação interior profunda, não apenas celebrações exteriores.